Você sabia que a Marvel destruiu o Justiceiro? O personagem que é talvez um dos mais populares, mesmo quando não tinha adaptações cinematográficas. Ele continuava sendo usado como um símbolo por diversos grupos no mundo real e gerando controvérsias que levaram a Marvel à destruição da imagem dele, tentando mudar seu símbolo, o que ele representa e até quem ele é. Porém, não é a primeira vez que isso acontece. Eu sou o Neil e esse é o meu canal sobre cultura pop. Nesse vídeo vamos nos aprofundar na queda e no resgate do Justiceiro. Um ponto importante para entender isso é ver a popularidade dos anos 90, uma grande era para os anti-heróis sombrios, que permitiu, por exemplo, o resgate de personagens de terror da Marvel, como Motoqueiro Fantasma e Blade, e trouxe gibis protagonizados pelo Venom, revelando esse desejo do público pelo sombrio. Assim, o Justiceiro acabou sendo abraçado pelo público, de um modo que ele chegou a ter 3 revistas mensais no período, uma chamada Justiceiro, outra chamada Diários de Guerra e uma chamada de Zona de Guerra. Para quem não está familiarizado com isso, é algo absurdo. Dificilmente um herói tem mais do que uma revista mensal. Por exemplo, o Homem-Aranha sempre foi um personagem extremamente popular na Marvel, criado nos anos 60 e tendo sua mensal Amazing Spider-Man. Diante da demanda, ele ganhou uma segunda mensal em 1976, chamada Peter Parker, o espetacular Homem-Aranha, passando um longo período com apenas uma mensal até ter o seu segundo título. E em meados dos anos 80, ganhou sua terceira revista mensal, chamada de A Teia do Aranha. E o que o Justiceiro tem a ver com o Homem-Aranha? Ora, ele surgiu justamente em um gibi do personagem, como um vilão do Homem-Aranha. A popularidade do personagem foi quase instantânea, e por anos tentaram publicar uma mensal solo para o personagem, mas a Marvel achava controverso colocar um anti-herói que matava os seus adversários como um protagonista, até ganhar sua própria mensal na reta final dos anos 80, e logo em seguida expandindo para suas 3 mensais. Mas tudo que é tão explorado assim pode chegar a um ponto de saturação, como a gente acompanha até mesmo no cinema dos super-heróis. E no caso do Justiceiro, isso aconteceu no final dos anos 90, quando tiveram a brilhante ideia de colocar ele como um ser sobrenatural, escolhido por anjos para punir os pecadores, destruindo boa parte da imagem do Justiceiro. E essa foi a grande queda do personagem. Até que surgiu o manuscrito de Garth Ennis para resgatar o personagem. Para quem não conhece, Garth Ennis é um escritor irlandês que ficou popular por escrever alguns dos melhores arcos do Constantine, como Hábitos Perigosos, que serviu de base para o filme do Keanu Reeves. Além de ser um escritor bastante conhecido por seus trabalhos como The Boys, que foi adaptado para a série de TV, e o Bizarro Apocalipse de Crossed, sendo um escritor conhecido pelo gore e pelo escatológico. O primeiro passo da proposta dele para o Justiceiro era deixar de lado essa história de anjos. Ele rapidamente vai contextualizar que o Justiceiro desistiu disso e foi mandado de volta para a Terra como punição, onde retornou para o seu status quo. Em poucas palavras, entendemos que o que deveria ser uma punição é na verdade gratificante para Frank Castle, o Justiceiro, que sente prazer em voltar para esse mundo corrompido, onde ele começa a punir os criminosos, iniciando então sua jornada. Os criminosos que ele mata vão levando em uma cascata até Mama Gnus, uma grande mafiosa da cidade de Nova York. Essa personagem estava incomodada com as ações do Justiceiro. Constantemente mandavam homens atrás dele, mas sempre eles eram chacinados das formas mais absurdas e inquietantes, inclusive tendo o ponto em que o Justiceiro desarmado atrai eles para o zoológico e usa o ambiente como arma, ou melhor, os animais, jiboias, piranhas e ursos. E mesmo diante das tragédias mais bizarras, Mama Gnut continua sobrevivendo. A trama vai apostando em um humor absurdo e catológico, até o ponto em que a Mama contrata alguém que pode ser um equivalente para o Frank Castle. Esse alguém é chamado de Russo. Alguém completamente pirado, um brucutu que mata as pessoas até sem querer e é extremamente resistente, levando a um confronto divertido com o Justiceiro. E diversão é realmente a palavra que procuro, pois é um gibi de humor negro que não é bobo. Em um dos momentos, se recuperando de seus ferimentos, uma pessoa pergunta por que Castle faz o que faz. Seria para tornar o mundo melhor? Não, é apenas ódio. Uma piada que resume bem o personagem. Ele não é um herói, não está em busca de justiça, apesar do nome dele em português parecer soar como isso. O que ele quer, na verdade, é colocar para fora todo o ódio da perda da sua família em forma de punição.
E isso muitas vezes é mal interpretado. Na própria história acontece isso, pois com o retorno dos assassinatos do personagem, uma onda de vigilantes começa a surgir, cada um à sua maneira. Por exemplo, temos o Santo, que é um reverendo que mata pecadores que se confessam na sua igreja, o Elite, que mata as pessoas em um bairro nobre por achar que elas empobrecem o local, como traficantes, usuários de drogas e até ameaça vendedores de cachorro-quente. E por fim, o Troco, que mata empresários responsáveis por mortes devido às ações de suas empresas sem se preocupar com as consequências. Os três acabam unindo forças e buscam na figura de Frank Castle um líder. O que Frank Castle faz ao encontrar com todos eles? Mata todos. Ele não quer ser inspiração para ninguém, e muito menos que o interpretem errado. É um elemento que alguns escritores acabam usando de forma equivocada quando tentam criar sucessores do Justiceiro, como por exemplo a Noiva na década de 2010. Frank Castle é solitário na sua jornada, pois não é sobre justiça, é pessoal, e isso é anterior à morte da sua família. Justiceiro é um personagem nascido para matar, conforme a excelente minissérie do Justiceiro com o mesmo nome apresenta, também escrita por Garth Ennis. Nela acompanhamos uma espécie de prequel para a história do Justiceiro, antes da origem que conhecemos. Em síntese, antes sabíamos que Frank Castle era um veterano que teve sua família assassinada em um confronto de gangues, e iniciou sua jornada. Mas esse escritor se aprofunda no aspecto do veterano e nos leva de volta para a Guerra do Vietnã. Mais traumática guerra no imaginário americano. Diversos filmes mostram isso. Mas e se alguém curte a guerra? Esse alguém é Frank Castle, que havia sido despachado da Guerra do Vietnã, então não estava lá pela primeira vez. Ele continuava retornando para aquela brutalidade, e é ali que ele realmente se sentia em casa, no meio da violência, colocando seus demônios. Demônios estes que ficam implícitos na trama. Afinal, vemos que Castle faz um pacto. Com quem? Consigo mesmo, talvez. Quando a guerra termina, ele ainda a deseja, e esse desejo faz com que a guerra o acompanhe para casa, mesmo após o Vietnã. Agora, a morte da sua família seria o propulsor para uma guerra eterna contra o crime, para um prazer frio do Frank Castle, o que torna ainda mais irônico o passado do personagem. Ele claramente não era um herói quando surgiu como antagonista do Homem-Aranha, então N, esse escritor, não faz nada de absurdo com essa interpretação, apenas escancara o que era óbvio, além da ironia da guerra perseguir o Justiceiro. Lembra-se de quando o Justiceiro tinha 3 mensais? Elas eram Justiceiro, Zona de Guerra e Diário de Guerra. A guerra sempre acompanhou Frank Castle. E nunca foi uma guerra por um ideal como Capitão América, que era inclusive um personagem idolatrado por Frank Castle. Essa era uma guerra suja. Enquanto o bem e o mal sempre foram bem delimitados para o Capitão América na Segunda Guerra Mundial, sendo fácil identificar quem era o preto e quem era o branco nesse jogo monocromático, a Guerra do Vietnã foi uma mancha de sangue nas histórias dos Estados Unidos, recheada de atrocidades. O Justiceiro é o Capitão América que deu errado, e isso é o que torna ele interessante. Garth Ennis acaba sendo o grande responsável pelo personagem nos anos 2000. Pelo seu domínio do personagem na escrita, ele inclusive consegue equilibrar o tom de humor negro presente em Bem-vindo de Volta com o tom mais sombrio de Nascido para Matar. As duas facetas de Frank Castle. A minha ideia nesse vídeo não é só resumir toda a história do Justiceiro de Garth Ennis, mas mostrar como Ennis entendeu o personagem e revitalizou ele após a sua queda. Afinal, muito do entendimento moderno sobre o Justiceiro vem desta adaptação mais recente do personagem, em que ele é alguém muito sentimental e que quando parte para o ataque, ele é uma espécie de brucutu que se comunica principalmente por grunhidos. O Justiceiro nos quadrinhos é alguém frio, centrado. E isso é demonstrado nessas histórias mais sombrias de Garth Ennis, como por exemplo em The Slavers ou As Escravas, por exemplo. Uma trama que inicia na edição 25 do Justiceiro e traz uma trama extremamente pesada que envolve tráfico humano, com Frank Castle resgatando uma vítima do tráfico, tendo que cuidar dela. Há uma descrição detalhada do processo por parte da vítima e nesses momentos pesados, Garth Ennis não apela para piadas, mantém a seriedade que precisa, com cenas chocantes e interrogatórios brutais, que por sinal foi algo que deixei passar batido.
Mas essa é uma característica marcante dele, da brutalidade nos interrogatórios, pois, diferente de outros heróis, a morte é sempre uma possibilidade, algo que o jogo de PlayStation 2 do personagem explora muito bem. Mas retornando ao quadrinho, o Ennis também consegue equilibrar ele com tramas mais leves, e com isso eu não quero dizer que ele poupa na violência, mas sim que ele foca no humor negro, como no arco Barracuda, que inicia na edição 31 e apresenta um novo antagonista para o Justiceiro nos mesmos moldes do Russo, pois o Barracuda é um brucutu imparável, que mesmo perdendo dedos e um olho, continua indo atrás de Frank Castle. E vale destacar que o humor que sempre comento nunca parte da parte do Frank Castle, pois o Justiceiro é um personagem sério e de poucas palavras. Garth Ennis respeita essa caracterização. O humor vem das situações e dos personagens ao redor dele, como o próprio Barracuda. Você entende o personagem do Justiceiro pelas suas ações, e é alguém de poucas palavras. E ele age como uma espécie de força da natureza muitas vezes, sendo essa representação silenciosa da punição. E na sua despedida do título, Garth Ennis apresenta Valley Forge, que intercala duas histórias, pois após massacrar um esquadrão de elite na força-tarefa da CIA, corrupto no caso, Castle se torna alvo de um grupo de generais que querem matá-lo, ao mesmo tempo que a história intercala com trechos de um livro escrito por um ex-membro da companhia de Castle, no Vietnã, contando um relato brutal da batalha de Valley Forge, mostrando como a guerra moldou Frank e o deixou na já citada Guerra Eterna, que traz um lindo epílogo anti-guerra. No fim, a Guerra do Vietnã é parecida demais com todas as outras. Existem aqueles que com ela lucram, aqueles que foram devorados, e ainda existem aqueles para os quais não existem palavras. Em um mundo perfeito, eu poderia dizer que Justiceiro encontrou seu rumo, e só que a queda dele se aproximaria nos próximos anos, com escritores tendo medo de usar o personagem e o símbolo dele, tentando jogar ele para escanteio como uma figura do passado e desvirtuando a mensagem do personagem. Mas não tenho ânimo para isso, e nem desejo que vocês vão atrás dessas histórias horríveis do personagem. Aqui deixo a recomendação das HQs do Garth Ennis, que tiraram o Justiceiro do lixo e tornaram ele em um mito. E se você gosta de bons arcos de personagens, recomendo esse outro vídeo sobre o Batman de Grant Morrison.